A paz do Senhor, meus irmãos! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começando mais uma aula hoje. Nós vamos trazer a lição de número 12, né? A espiritualidade cristã e o Espírito Santo. E hoje, como a gente está fazendo agora nessa nova modalidade de EBD, né, Francis? Nós temos participante. Está conosco aqui. Pai Senhor! Tá Tremendo e tremendo! O presbítero Jack, que vai estar fazendo parte dessa lição, né, Jack? Tamo aí, né? Não tem outra porta pra sair. Vambora! E aí, Francis, como é que vai? Bem, na graça de Deus, uma lição bela, maravilhosa, que nós vamos aprender muito. Cara, essa lição é Pensa numa muito lição boa. extraordinária. Eu falei pra Francis assim, a gente precisava de 1 hora para cada tópico. Só vamos ser duas. O Jack queria 2 horas, mas... nós cortamos ele. Não dá, né? Vai lá então. E hoje quem está no comando dessa lição, para a estreia dele, ele já vai entrar comandando uma lição. É o Jack. Amém! Chave de ouro, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para iniciarmos nesse momento essa lição. Que Deus possa vir orientar e colocar, né, tudo aquilo que o Espírito Santo quer que nós transmitimos a cada um de nós, né? Porque na lição a gente aprende, a gente fala e o Espírito Santo nos ensina também, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem concedido, Senhor, a cada um de nós. Te agradeço por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, meu Pai. Agradeço pelo presbítero Adiel que está aqui conosco, pela professora Francis, Senhor, meu Pai. Peço que o Senhor venha ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja. Pai, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, e que essa mensagem venha achar guarida, Senhor, em cada coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A lição de número 12, a espiritualidade cristã e o Espírito Santo, né? Então aqui nós vamos aprender um pouco de cada área, comentar um pouco, cada um trocando ideias, ou bate-bola aqui no assunto. E estamos também para aprender um com o outro. Aqui nós vamos passar pela evidência da espiritualidade, que é manifestada, né, através de Deus, e aprender um pouquinho com cada um. Não sei de tudo, vou aprender com os mestres aqui. Estou aqui temendo, mas com fé em Deus vai dar tudo certo e eu creio que nós vamos conseguir passar algo para os irmãos que estão aí para assistir essa aula. E vai ser uma bênção em nome de Jesus em nossas vidas. O texto áureo está na inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida e paz, que está em Romanos capítulo 8, versículo 6. Agora... vem com o nosso amigo, nosso presbítero Sérgio, trazendo os primeiros tópicos aí. Essa lição eu achei algo muito legal quando eu estava lendo ela, na questão da espiritualidade cristã e o Espírito Santo. O reconhecimento da espiritualidade nas nossas vidas. O texto bíblico, ele traz de cara uma passagem em João 4, 19 e 30 extraordinária. Quando a mulher ela olha para Jesus e fala: vejo que tu és profeta. O que ele transmitiu, a espiritualidade que foi transmitida a partir dele para a mulher, ela reconheceu. Aí eu pergunto, será que nós estamos conseguindo fazer com que as pessoas ao nosso redor observem a espiritualidade em nós? E qual espiritualidade, né? Porque hoje também tem muitas espiritualidades, né? A gente aprendeu na lição passada que tem 3 fontes, né? Uma é Deus, a outra é Satanás e a outra é humana. Então, o interessante dessa passagem, da nosso texto bíblico básico é isso, que a mulher reconheceu. Ele olhou e falou: olha, vejo que tu és profeta. Então, eu trago para nós, será que estamos conseguindo passar essa mensagem para o mundo? Que nós somos pessoas espirituais? Eu volto a frisar aqui um ponto muito importante. Não estamos falando de como a gente se veste, não, eu estou falando de uma espiritualidade que venha mudar o meu interior, a minha vida, que parte de dentro de mim. Nada de usos e costumes, né? Isso Não. é o caráter. O caráter cristão. da pessoa, o caráter cristão de Deus, o caráter de Jesus feito em nós. Então, assim, no primeiro ponto, nós vamos falar justamente da natureza espiritual. Quando a título vem a espiritualidade cristã e o Espírito Santo, essa ligação entre a nossa espiritualidade e o Espírito Santo, esse envolvimento já vem bem antes de tudo. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que antes da criação, o Espírito de Deus ele já estava pairando sobre a terra. Então quer dizer que ele já estava presente
quando Deus olhou e falou, façamos o homem. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Então o Espírito Santo já estava participando da nossa criação. Então ele, além de fazer parte de nós, entendeu? De construir a nossa espiritualidade, porque não tem como você ter um relacionamento com Deus se você não for espiritual. Vamos deixar isso bem claro. A lição ela vem de um modo bem impactante, ela vem de um modo para falar com a gente. Porque, olha, a Bíblia fala assim, olha, só tem como falar, só tem como se relacionar com Deus aquele que é espiritual, porque Deus é espírito. Então não tem como eu, carnal, no meu corpo, na minha carne, eu em pecado ter um relacionamento com Deus. Olha a proporção disso. Até então, quando a ligação do Espírito Santo entra bem aí. A ligação do Espírito Santo entra bem aí. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, mesmo que Deus nos amou, mas o relacionamento com Ele é depois da regeneração. Olha quão forte é isso. Pensa bem. Se nós não podemos se comunicar com Deus sem Ele ser em espírito, então só a partir do momento que a regeneração acontece na minha vida, que eu vou ter um relacionamento através do Filho. Mas antes disso, o Espírito Santo nos convenceu do pecado. Então, não tem outra forma, quando fala da nossa natureza espiritual, o Espírito Santo é quem nos leva a ter uma espiritualidade, porque através dessa espiritualidade nós vamos então entender que nós não possamos ser carne e não vamos ter um relacionamento com Deus, mas só então a partir do momento que nós mudamos, que estamos regenerados, o velho homem morreu, nós vamos então entender que Deus ele é espírito, então nós precisamos ser espírito para participar com Deus, para ter um relacionamento. Não tem como mudar essa ordem, né? Não, Porque não. às vezes as pessoas falam, mas eu posso primeiro mudar, né, ter um relacionamento, não me regenerar e ter um relacionamento com Deus. Não tem como, né? Não é um relacionamento. A Bíblia ela é bem clara quando ela fala assim, não tem como, Deus é espírito, então importa que nós, né, que você tem que ser no plano espiritual. Confessar, deixar e se tornar uma nova criatura. Uma nova criatura, através do processo de regeneração que acontece através do Espírito. Nossa, é isso. E é o Espírito Santo que vai fazer isso em nós. Então, por isso que essa lição traz espiritualidade cristã e a ligação com o Espírito Santo. Então, lá na criação do mundo, o Espírito Santo já estava presente. Agora, você quer ver que interessante? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para viver eternamente. Adão e Eva foram criados com esse propósito. Eles foram criados perfeitos, colocados num lugar perfeito. Porém, quando lá em Gênesis 6, versículo 3, o Deus olha para o homem e fala assim, ó, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus então fala, olha, a partir do momento que eu retirar o meu espírito, você morre. Porque então Deus então retira o espírito do homem e ele vem a morrer. Então o Espírito Santo está ligado diretamente à nossa espiritualidade, ao nosso viver. Então só conseguiremos ter esse relacionamento com Deus a partir do momento que nós regeneramos através do Espírito Santo e vamos mudar, transformar em uma nova pessoa. Então aí teremos esse relacionamento. No 1.1 a gente vai trazer o título O Criador extrapola a nossa espiritualidade. Como assim o Criador extrapola? Eu fiz essa pergunta para mim, eu falei, como o Criador extrapola na nossa espiritualidade? Como que poderia isso? Então vamos falar sobre o ponto 1.1. O Criador extrapola a nossa espiritualidade. Eu fiquei me perguntando o que o comentarista quis dizer com o Criador extrapola a nossa espiritualidade. E como assim? O que foi? Aí eu consegui entender que é a questão que jamais nós, como criatura, poderemos medir a nossa espiritualidade comparada a Deus. Não tem medida finita que pode, então, medir a espiritualidade de Deus. Ah, eu sou tão espiritual. Ah, eu sou não sei o quê. Não, você comparado a Deus não é nada, porque não tem como você comparar, entendeu? Então, a gente não pode, em hipótese alguma, comparar a nossa espiritualidade de Deus. Então, o Criador ele extrapola, quer dizer que ele é muito superior, entendeu? A nossa espiritualidade. Essa é a questão de medir. Ele vai falar bem aqui que não tem coisa. Ó, é a ideia de que Deus é do tamanho humano, limitando a uma distância mensurável, a partir da qual nos enxerga. Então o que acontece? Ele extrapola. Não tem como a gente medir, não tem uma distância que a gente possa medir, porque ele está em nós, ele vive em nós, não tem uma distância. Ele é o Criador que se relaciona com a sua criatura, que ele tem o prazer
Então, porque a questão do 1.2 que nós vamos ver, que a humanidade ela existe para um propósito, para ter comunhão com o Espírito de Deus. Ela foi feita o quê? A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é Espírito, voltando exatamente no que eu falei no começo. Deus, ele é Espírito. Não tem outra forma de você se relacionar com Deus a não ser através da espiritualidade, da sua espiritualidade. Então, essa questão ela é um pouco complexa, sim, de entender. Mas o que é mais importante é, não tem como eu, um pecador, um falho, antes de tudo, antes de me reconciliar, antes de me regenerar, antes de mudar antes de dar o passo em direção a Jesus, eu entrar nesse relacionamento com Deus. Porque o Deus fala, o meu espírito não vai contender mais com o homem. Gênesis 6:3. Por quê? Porque o homem é carne, porque é o pecado. Então, nós só vamos conseguir se relacionar com Deus a partir do momento que entramos no plano espiritual. A nossa busca pela espiritualidade é sempre uma busca. Toda vez que a gente vai falar sobre essa questão de relacionamento com Deus, vamos entrar na questão de uma busca incessante para nos tornarmos mais espiritual, para sairmos do plano carnal e compreender que Deus ele é espírito, como está em João 4:24. Aí outro ponto e é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Porque uma coisa interessante que a gente vai ver no ser humano, que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Os animais, eles têm corpo e alma. Entendeu? Mas o único que tem espírito para se relacionar, o único que tem a capacidade de se relacionar com Deus, somos nós humanos. Mas nós precisamos entender essa espiritualidade. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Nós precisamos então de uma regeneração a partir do Espírito Santo, porque todos pecaram, desconstituídos estão da glória de Deus, dessa glória do que? Da graça de nos relacionarmos com Ele, mas também através da graça que Ele nos escolhe, que Ele nos concede a permissão de voltar e nos tornarmos o quê? A se relacionar com Ele. E uma das questões mais legais do relacionamento com Deus é a adoração. E ela exige uma ligação muito alta entre a espiritualidade e a ligação, que a gente vai ver agora no ponto 2 com o presbiteriano Jack, né, Jack? A ligação entre a espiritualidade e a adoração. Sim, ponto 2. Voltando um pouco aí, Sérgio, nessa daí também tem por sermos a semelhança do Senhor. Ele não fez a semelhança dele. A união do Espírito Santo é para fazermos a ligação direta com Ele. Então, deixamos o velho eu, o velho homem morrer, passamos a sermos uma nova criatura e fomos feitos a semelhança do Espírito, do nosso Senhor Jesus Cristo. Semelhança de Deus. Semelhança de Deus. E aí o Espírito Santo é essa ligação nossa direta com Ele, né? Através da pessoa de Jesus, através da ligação direta com o Pai, né? Aí vemos no 2 ponto a espiritualidade e a adoração. Toda a alma do homem, ela tem essa oportunidade, essa ligação, porque Jesus deixou isso para nós, para fazer a ligação direto com nós. Então, nós temos a oportunidade de estarmos vivendo, deixando o velho eu, passando a servir ao Deus vivo, largando aquele coração impuro, cheio de máculas, de tristeza, e nos tornando um novo homem, que aí sim nós podemos ter o Espírito Santo em nós, para fazer essa ligação com o Espírito Santo, né? Antigamente, a gente tinha a nossa forma de adoração em sacrifícios de animais. E o Senhor fez com que as coisas mudassem depois do Novo Testamento. Fez com que a gente pudesse adorar ao Senhor com o Espírito Santo através de cântico, de oração, a leitura da palavra. Isso tudo mudou a nossa forma. E o Senhor fala aqui em Isaías, pegando aqui para vocês lerem, comigo, em Isaías capítulo 1, versículo do 15 ao 20, fala sobre a forma de adoração antigamente. Que foi quando o Senhor decidiu mudar, ele aceita uma nova forma de adoração a Ele. Isaías capítulo 1, versículo 15 ao 20. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço.
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai as causas das viúvas. Vinde então, ergui-me, e diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como o branco da lã. Se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então a gente passa a deixar de fazer a adoração a Ele como uma forma antigamente. Passamos hoje a adorar o Senhor com nossos cânticos, sacrifícios como jejum. E Deus fala que Ele recebe tudo, até aquele que cuida da casa das viúvas. Todas as formas Ele vai entender como uma forma de adoração a Ele, mas que sejamos puros de coração. Que aquele que tem pecado em seu coração, confessa e deixa, ele vai ser alvo como a neve, vai ter suas vestes purificadas no Senhor Jesus. Esse é o espiritualidade e adoração. Aí temos aqui outra forma, que é a adoração correta. Adoração correta. É um modo de você fazer sua adoração perante ao Senhor, né? Então deixa aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, e fala assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. No 25, instruindo com mansidão os que resistem a ver porventura, Deus lhe dará arrependimento para que conhecerem a verdade. No 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Essa daqui, você vai ter que deixar tudo para trás, a forma que você agia, volta uma completando a outra, para você fazer sim, uma verdadeira adoração correta ao Senhor, para que Ele venha receber o seu sacrifício, o seu louvor, o seu tempo, porque muitas das vezes, Sérgio, as pessoas acham que adorar ao Senhor é estar dentro da igreja, cultuando, e está ali mais praticamente para um evento social. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós nos doamos de coração, de corpo e alma para Ele. Para que Ele sim, é o que o presbítero Sérgio falou no tópico 1. Será se nós estamos transparecendo para as pessoas quem nós somos? Porque às vezes eu posso ser uma pessoa na igreja, no meu meio de trabalho, no convívio meu social, ser outra pessoa. Porque às vezes as pessoas se assustam. Não, mas aquele ali é um caloteiro. Porque no meio comercial que ele vive, ele faz algumas coisas erradas. Só que à noite ele está de terno e gravata, lá na igreja, trazendo a palavra. Isso é um meio correto, é errado de agir. Nós temos que ser a mesma pessoa que somos na nossa vida secular, na nossa vida espiritual, na igreja a qual a gente congrega, para adorar e glorificar e sermos exemplo. Exemplo às pessoas que aquele ali é um servo fiel, temente a Deus, o qual podemos contar com Ele para mudar e a transformação da vida nossa. Porque você, a Fran, nós somos exemplos para as pessoas. Mesmo às vezes as pessoas não comentam, mas elas se espelham naqueles que temem a Deus. Porque você transpassa para eles uma confiança, uma segurança, um caráter, uma índole diferente. Então nós hoje somos exemplos ao povo de Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Eu não tenho que ser aquele irmão que está ali na frente, quieto, sério. Não. Outras pessoas confundem também, porque acham que seriedade e os princípios eu tenho que viver de cara amarrado. E o Deus meu, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve aí, é diferente. É um Deus alegre. Ele não é um Deus que guarda rancor, mágoa, tristeza. Ele sim traz felicidade, paz. Ele traz o bálsamo para aquele que está machucado e traz ele para próximo. Então você tem que sim mudar e sermos diferentes, porque servimos ao Deus
Todo-Poderoso. Isso é uma forma diferente de adoração. Essa é a adoração perfeita. Aí tem a adoração cotidiana aqui no tópico. Ela fala da... Desculpa, adoração do cotidiano, né? A do cotidiano entra também nesse detalhe aí. Não é só ali na igreja onde eu estou. Na Bíblia fala uma passagem interessante sobre a mulher samaritana. Aquele caso ali é algo fora do cotidiano. Por quê? Porque as mulheres iam até as fontes no período da manhã, cedo, e no período da tardezinha, no anoitecer, para buscar ali. Geralmente as fontes, elas eram distantes da cidade, não era dentro, próximo ali. E conta que ele estava em viagem e parou para tomar. E ele foi e pediu. Eu vou ler aqui para vocês. Ela está em... A passagem está em João 4. Ela é bem interessante. O capítulo 4 você vai ver contar toda a história do caminho em que Jesus estava e o diálogo que ele teve com essa mulher samaritana. João, capítulo 4, interessante, versículo 7 aqui. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes para beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então ela admirou daquela situação. Jesus ali, ele estava saindo do cotidiano dele, da vida normal, do caminho dessa mulher. O cotidiano dela era para ser totalmente diferente. Então nós temos hoje que sair do nosso cotidiano, a adoração do cotidiano, e levar adiante. Como? O irmão que está ali na fila, se tem um folhetinho, entrega o que está na frente, o que está atrás. Se você para abastecer o teu carro, dá um bom dia. O Senhor abençoe teu dia. E seja uma semana abençoada no Senhor Jesus Cristo. Então você vai estar dando testemunho e mostrando àquela pessoa que a vida dela pode ser transformada pelo amor. Assim como o Senhor te alcançou a Fran e alcançou a mim. Quem? Eu falo por mim. Quem era eu? Não seria para estar aqui. Então o Senhor, ele muda a vida da gente. Eu fui alcançado por algo fora do cotidiano, mas por alguém que sempre esteve orando ao nosso favor. A nossa família estava em prol, nossa mãe, nossa avó, tudo orando ao nosso favor. Então nós temos que ficar atento. O Senhor coloca oportunidades para que você faça aquilo fora do seu cotidiano. Cotidiano, você vai estar batendo do serviço para casa, da casa para a igreja. Esse é seu cotidiano. Mas e o caminho, o percurso que você tem até lá? Você tem um percurso muito longo. Você para abastecer seu carro, você passa por vários lugares, mercados. Aproveita essa oportunidade que o Senhor está te dando e prega. Você está adorando a Deus através de levar a palavra, né? Eu tive um costume, há um bom tempo atrás, eu gravei um CD com hinos e mensagens evangélicas. Distribuí bastante, mais de 200 CD desses. Onde eu chegava, eu entregava CD de mensagem. Gente, o que Deus fez através, porque eu saí do meu cotidiano, foram pessoas que chegaram até a mim e falaram que ouviram aquele CD junto com sua família e que a mudança aconteceu dentro do seu lar. Tem um amigo meu, Douglas, ele me chegou e falou, eu te agradeço por aquele CD, eu estava disposto a separar da minha esposa. Então, se eu for ficar no meu cotidiano, nada vai acontecer diferente. Nós temos que agir diferente, porque Deus quer isso da gente, mudar a forma da gente pensar, sairmos do nosso cotidiano. Essa é a forma de Deus trabalhar na vida de cada um. Às vezes, Deus trabalha na vida do Sérgio de uma forma diferente, as pessoas que estão ao seu redor é um público diferente do meu. Mas nem por isso nós não vamos deixarmos de trocar ideia e unirmos para estar junto. A Fran tem um público que ela se relaciona diferente do nosso. A nossa igreja são diferentes públicos, mas todos ali estão com um único propósito. Adorar ao Senhor Jesus Cristo. Devemos estar com o único propósito. Para junto, alcançar, buscar, né, Sérgio? Para junto a gente buscar onde? O reino de Deus. É isso aí. Amém?
Agora, a nossa Fran, professora. É até difícil falar depois de tudo isso, né? Fica meio complicado, não fica? Aí o rapaz fica fugindo, hein, Francis? Mas só antes de você falar, Francis, essa questão da adoração é algo que, igual a Jack falou, é algo que tem que ser diferente do que as pessoas pensam. Adorar é você se colocar à disposição, você enaltecer, e a adoração ela deve ser dedicada somente a Deus. Não tem outra forma, não tem outro meio. O direcionamento da sua adoração é a Deus. Porque quando nós vemos a palavra, como nós vamos à luz da palavra, nós vemos que quando os homens tentaram, quando Pedro ele orou para uma pessoa e essa pessoa tentou adorar ele fala, não pode me adorar. Quer dizer então que a minha adoração não é para o homem. João também, né? João, quando estava lá em Apocalipse, escrevendo a revelação, o anjo mostra para ele então se joga nos pés do anjo, o anjo fala, ei, eu sou o teu conservo. Então a nossa adoração não é para os anjos. E a Bíblia traz muitas referências quando Deus exortava o seu povo, porque adorava para os animais, adorava a natureza, adorava os astros celestiais. Então a nossa adoração ela deve ser feita somente, unicamente a Deus. E ela vai, como a Jack falou, ela vai muito além de cânticos e louvor. Gente, tem muita gente que confunde isso. A adoração é o quê? O grupo de louvor. A adoração eu vou adorar no momento que o grupo de louvor vai cantar. Não, é muito mais além. Você está no culto, você está adorando. Você está na sua casa, você está adorando. O Adriano falou, sabe do seu serviço, você está adorando a Deus. Está trabalhando, você está adorando. Então é algo que extrapola o nosso entendimento. E o que acontece? A espiritualidade ela é formada. Isso que é gostoso da palavra de Deus, que ela nos ensina. Porque a espiritualidade ela é formada. Quando fala em adoração do cotidiano, é uma formação. Aqui na nossa lição, no 2.2, complementando rapidão, ele fala assim, nos momentos de adoração, olha só, conservamos uma postura de respeito. Sabe o que eu acho muito, muito complicado, que eu vejo nos nossos dias, e que é uma coisa que as pessoas faltam com respeito quando entram na presença de Deus. Eu não estou falando só de você entrar na igreja. As pessoas acham que de qualquer forma eu vou adentrar na presença de Deus. Isso é um pouco polêmico, eu sei. Mas Francis, como que você entra na presença do juiz quando você vai... Você chega lá de qualquer forma? Não pode. E ele é o quê? É um homem. Agora, como que nós vamos chegar à presença de um Deus vivo que pela sua misericórdia nos adotou e que por causa da sua graça merecida nos deu a permissão de chegarmos a Ele? Então, quando ele fala aqui, postura de respeito, reverência e humilhação. E o que eu achei muito legal, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Leia em casa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Tudo isso serve como uma plataforma para uma transformação genuína. Então, por que será que eu não estou conseguindo alcançar uma mudança de vida? Por que eu não estou conseguindo, então, ter um verdadeiro relacionamento com Deus? Será que eu estou buscando Deus de uma forma errada? Será que eu não estou respeitando a pessoa de Deus? Esse é um pensamento para mim e para você. E a forma também de você não respeitar a presença de Deus também não está só... Tem a falta de reverência, mas você tem que lembrar que o seu corpo é templo e morada dele. Aqui, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sou o templo de Deus, que é o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não precisa falar mais nada, né? Então, Temos falando em que cuidar. santo e santificação, esse ponto 3, espiritualidade e santificação. Você falar mais alguma coisa? Ai, coisa boa, né? Quando a gente começa a falar de Deus, eu tava pensando se nisso. deixar, a gente faz uma live aqui de 3, 4 horas, né? Eu tava pensando nisso na parte da tarde, quando eu tava lendo sobre essa lição. Eu falei, gente, é impossível a gente falar em pouco tempo sobre isso, porque é um assunto que nos instiga a conhecer, a falar de Deus, a buscar
E vai surgindo referências, vai surgindo questionamentos e a gente vai se aprofundando, não tem como. Porque um assunto vai puxando o outro. E quando nós vamos falar sobre espiritualidade, não tem como nós falarmos de espiritualidade sem falar sobre santificação. Não tem como. Porque já foi dito aqui, a Jack já começou. Um assunto puxando o outro. A Jack já começou dando uma referência sobre nós como templo do Espírito Santo. E em Hebreus 12, 14, a nossa lição já traz a referência que fala: a santificação ela é necessária, porque sem ela, eu, o Sérgio, o Adiek, ninguém vê a Deus. Então, assim, não tem como. Deus te ama, Deus me ama. Deus ama a humanidade ao ponto dele entregar o seu filho para morrer por nós. Mas o amor dele não suprime a necessidade da nossa santificação. Não tem como. Deus nos ama, mas ele não faz como nós, às vezes, com pai, mãe, faz a vista grossa. Não tem como. Deus, ele é justo, ele é perfeito. E ele se importa com a nossa santificação. E essa santificação, ela é necessária para que nós possamos nos achegar a Deus. E é tão interessante isso, porque isso não vem apenas assim... Às vezes as pessoas, quando elas estão distantes, elas pensam que é uma coisa que você se achega a Deus, Deus te dá um livro de regras e fala, a partir de agora é isso a sua vida. Aliás, a lei já se passou. Mas não é assim. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, algumas coisas começam a ser incompatíveis. É como um casamento. Quando você é solteiro, você não tem muitas coisas que você faz. Mas depois, você vai chegando numa idade, você não quer mais balada, você quer sua casa, você quer sua família, você quer seu aconchego do seu lar. Tem coisas que começam a ser incompatíveis. E assim também é com a nossa vida cristã. Quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus, nós vemos como é gostoso ter a presença do Espírito Santo. Você fala o quê? Eu quero perder Deus, quero perder a presença de Deus por causa disso. Por causa dessa pequena coisa. E isso passa a ser tão pequeno que se Deus tivesse que pedir algo que a gente amasse muito, quando nós realmente sentimos a presença de Deus, quando realmente nós sentimos o amor de Deus, o aconchego do Espírito Santo, quando nós somos curados, libertos pela presença e pelo agir do Espírito Santo de Deus, não existe nada que o homem possa falar, não, eu não abro mão disso. Por isso, quando nós somos santificados pelo Espírito Santo, não existe restício de nada de homem que possa existir dentro de nós. Porque quando Deus tira, não fica aquela coisa, mas eu gostava tanto de fazer aquilo. Não existe essa saudade, porque a presença do Espírito Santo, ela nos completa. Ela não é um meio copo vazio. Não, ela é um copo cheio, porque a presença de Deus, ela nos enche, nos preenche de uma forma completa. Então, assim, a santificação é o único meio como nós podemos nos achegar a Deus. Quando Moisés chega perto de Deus, Deus fala, Moisés, vem, mas primeiro, vamos se achegar ao meu padrão. Então, quando Moisés começa a se achegar diante de Deus, as pessoas ficavam maravilhadas de ver como a presença, a face de Moisés mudava. Por quê? Porque quando nós nos achegamos diante de Deus, a nossa fisionomia muda, a nossa realidade muda, o nosso ser muda, não tem como. Começamos a expressar a espiritualidade. Né? Exatamente. É algo que é dentro de nós, mas ela transcende. Ela muda seu relacionamento, ela muda sua fisionomia, ela muda seu comportamento, ela muda sua personalidade, que as pessoas dizem, é impossível. Não, não é impossível. A ação do Espírito Santo, ela nos molda. Ela nos molda, ela nos capacita, ela age onde nós mesmos não conseguimos. Aquela pessoa indomável, ela pode ser trabalhada e forjada pelo Espírito Santo. Agora você entrou num ponto interessante, Francis, rapidão, que a Jack faz. Uma coisa que temos que entender muito bem é que a santificação ela é um processo. Sim. E que para a santificação ocorrer, tem que haver ordem. Entenderam? Então, igual o milagre da multiplicação dos pães. Primeiro, Jesus pediu para que houvesse ordem, organizasse a multidão. Então, antes de algo acontecer, precisa de ordem na vida. E o que faz? A santificação ela é um processo, ela é paulatinamente, ela é gradativamente, ela vai acontecendo. Não quer dizer que uma pessoa que tinha uma índole ruim, ela aceita Jesus da noite para o dia, ela se tornou um santão. Não.
ela vai começar a ser trabalhada pelo Espírito Santo e no decorrer do tempo ela vai começar a frutificar e a regeneração vai estar completa na vida dela. Mas nós temos que entender o quê? Que a igreja é um processo de santificação. Até porque eu tenho para mim, eu sempre falo isso de vez em quando, que é a partir do momento que eu estiver santificado, que eu estiver pronto, eu vou subir, tchau terra, não quero ficar aqui para correr o risco de me achar novamente. Então, assim, quando estamos aqui na Terra, é um sinal que precisamos ainda de santificação, porque é um processo que o crente, o cristão, ele tem que passar. Então, muitas das vezes, as pessoas se escandalizam quando acontece alguma coisa dentro da igreja. Ponto polêmico aqui. Por quê? Mas esquece que dentro da igreja, elas estão ainda num processo de santificação. Porém, contudo, no entanto, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Ela é drasticamente, por mais que tem coisas que vão demorar, mas uma mudança radical, ela é vista. A partir do momento que eu e você se entregamos, aquela mudança ela já aparece, mesmo que o processo ainda vai levar algum tempo. E agora tem pessoas que ficam dentro da igreja praticando atos que faziam no mundo. Isso não é transformação, não foi alcançado pela graça. Então, há uma diferença que a gente tem que tomar cuidado na hora de julgar isso. Não é? Construído, né? Passo a passo. Mas primeiro tem que ter o primeiro passo. Logo depois, a transformação ia acontecendo pausado, com o tempo. Vai acontecendo ao pouco. A pessoa muda. É engraçado que na igreja existe um santo, que é Deus. Só. Mas todos nós estamos no processo da santificação. Sim. Tem um santo na igreja? Tem. Deus é santo. Ele não precisa de nenhum processo. Jesus, a Trindade, todos eles, santo. E a nossa lição até fala isso no ponto 3.2, que a santidade é um atributo das 3 pessoas, de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Eles são santos. Eles não estão num processo, não estão num aperfeiçoamento. Não, eles são santos. Faz parte dos atributos de Deus. Agora, nós estamos num processo. Então, às vezes eu vou bater aqui no Sérgio, Sérgio, caí aqui, ainda falhei aqui, mas eu estou no processo, eu não posso me conformar. É isso que Paulo fala, olha, não vos conformeis, não se amolde nesse padrão mundano, porque não é isso que Deus tem para você. Não fica usando essa desculpa, olha, não é para usar essa desculpa, né? Até Paulo ele vai falar assim, ó, não é porque existe a graça que eu vou pecar. Graça, né? Ele fala de maneira nenhuma, não é porque eu sou perdoado a partir da graça que eu vou pecar. De maneira nenhuma, mas então não podemos usar isso como uma muleta, né? Sim. Na verdade, as pessoas usam isso como Na verdade, a graça, ela nos dá muito mais responsabilidade do que a lei. Sim. A graça, ela é um peso muito maior do que a lei, porque ela tem o sangue de Cristo para nos... Na outro lado da balança. Então, ela é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, Paulo fala, olha, Deus teria muito mais misericórdia de Sodoma do que aqueles que pecam sobre a graça. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. E a implicação da santificação é algo extraordinário que o nosso comentarista fala na lição. Porque ele fala, olha, ela traz, a santificação, ela traz sobre as nossas vontades, sobre as nossas paixões. E eu quero ler com você em Gálatas 5, 24. Porque as pessoas falam, mas eu tenho as minhas vontades. E ele diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Então, assim, as suas vontades estão sendo guiadas pelo quê? É porque você não nasceu no Espírito. Nossa. Se as minhas vontades estão sendo guiadas pela minha vontade, é porque eu não nasci no Espírito. Paulo fala, olha... é porque eu pequei, porque eu cedi a minha vontade. Tudo bem, então você não nasceu no Espírito. Paulo é categórico nisso. Então ele acaba, olha, quando você é santificado pelo Espírito, ele fala em Gálatas 5:24, as suas paixões, elas estão crucificadas com Cristo. E elas são guiadas também pelo Espírito Santo de Deus. E ele também fala sobre a nossa consciência, que também é outra paulada, mas que não é mais Paulo, aí já é em Tito que fala, olha... Tito 1,15, ele fala assim, eles afirmam que conhecem a Deus, mas os seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados por qualquer boa obra.
Por quê? Porque a sua consciência desabou nos seus atos. Então, quando nós somos santificados pelo Espírito Santo, a minha consciência ela está ligada com Deus. E isso reflete na minha obra, Sérgio, é aquilo que você disse. Não tem como uma pessoa falar, eu nasci de Deus, e isso não reflete nas suas obras. Se as suas obras não têm sido uma manifestação da sua conversão, do seu novo homem, é porque você não nasceu em Cristo. Eu não nasci em Cristo. Eu preciso nascer e ser guiado e ser santificado por Cristo, para que essas minhas vontades, a minha consciência, os meus desejos, as minhas paixões estejam sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. E olha como é incrível. O último tópico da nossa lição fala que Jesus chamou Deus de Pai Santo. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes, somente no livro de Israel. E o Espírito, especificamente, é chamado de Espírito Santo ao longo da Bíblia. Ele é quem ministra a santidade nos homens, permitindo assim reencontrarmos o caminho que normalmente, de sua normalidade espiritual. Então, nós precisamos ser guiados por este Espírito Santo para nós nos encontrarmos com Deus. Então, se nossas vontades não têm sido guiadas por Deus, é porque nós precisamos nascer novamente. Fala, Deus, nós precisamos deste trabalho de santificação. Em que parte eu desviei desse caminho? Será que é porque eu não me encontrei com Deus? Será porque eu não tive essa regeneração? Será que é que esse processo de santificação não está sendo genuíno na minha vida? Aonde é que está falhando? E aí nós precisamos comunicar com esse Espírito Santo que faz morada em nós, que ora e intercede por nós diante de Deus. Porque o Deus é infinito e superior à nossa limitação humana e fala com o Deus com que nós não conseguimos falar e expressar. Ele vai nos dizer, é aqui que está falhando, é aqui que está o problema, vamos resolver isso, vamos trabalhar nisso, é aqui que está o erro. E Deus vai nos ajudar a chegar ao quê? Ao varão perfeito que é Cristo, ao padrão que é Jesus Cristo. E é isso que eu acho que é o mais fundamental dessa lição maravilhosa que é hoje. Que lição, hein? Nossa, que lição, hein, Jack? Meu Deus do céu. Tremenda. Gente, eu acho que a conclusão, eu acho que ela vai estar bem aqui em Hebreus 12, 14. Eu acho que não tem o que falar além disso aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho que essa lição ela veio para nos confrontar. São temas que daria para a gente discutir muito mais, aprofundar de uma forma teológica, de uma forma muito maior, mas nós não temos esse tempo disponível. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa lição veio para nos confrontar, para falar da nossa natureza espiritual, como que nós realmente devemos adorar e como que deve ser essa adoração e falar da nossa santificação, do nosso processo. Então eu espero que você venha entender, que você venha compreender através dessa lição o que realmente nós precisamos fazer, que precisamos cada dia mais nos colocar à disposição de Deus para que Ele possa mudar a nossa vida, não é, Francis? Sim. E Deus, o Espírito Santo está para nos ajudar. Jesus falou, olha, não vai ser fácil. E foi falado esse sábado e eu achei lindo. Mas não foi fácil para Jesus carregar os nossos pecados. Mas Ele falou, olha, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que vai te ajudar, vai estar com você na caminhada. E Ele vai ajudar. E tem Jesus que intercede diante do Pai por nós. Então, nós temos um ajudador, nós temos um facilitador do caminho, que eu sempre falo, né? Um facilitador do caminho. Então, todas as vezes que nós precisarmos de ajuda, tem o Espírito Santo de Deus, nós estamos estudando sobre Ele, nós estamos nos aprofundando sobre Ele. É só nós clamarmos e falar, Deus, nós precisamos de ajuda. Espírito Santo de Deus, vem me ajudar. E Ele está prontamente dentro de nós para nos ajudar e nos auxiliar no que nós precisamos. E aí, Jack, o que você achou dessa lição? Tremenda. Aqui termina falando da forma de adoração, que é o que a gente tem que fazer. Está em João 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Não precisamos falar mais nada, né, gente? Se não fosse o Espírito Santo, hein? Seria demais. Se Jesus tivesse ido, não tivesse deixado o nosso Consolador, o Espírito de verdade, para nos guiar. Gente, eu espero que vocês tenham recebido, assim como eu recebi, assim como nós recebemos aqui. O Espírito Santo está nos intimando para observar, né? Um alerta para todos nós. Eu acredito que essa lição veio para falar isso.
E eu espero que nós conseguimos transmitir isso para você nesse momento, que você venha refletir e que Deus possa estar tocando no seu coração, possa estar trazendo essa reflexão. Jack, ora por nós, para nós encerrarmos mais essa aula. Deus deixa claro mudança e busca, né? É. Mudarmos, deixarmos o velho eu e buscarmos cada vez mais a sua espiritualidade e a presença dele em nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te Pai, nós te agradecemos por este agradecemos momento, por Pai, nos tudo que o concede. Senhor tem feito. Estamos aqui falando da tua palavra, levando adiante a todos, Deus Santo. Necessitando de ti, da tua graça, da tua misericórdia, que tu venha sempre guardar a todos e proteger. Livrando sempre de todo mal, Deus Santo. Te agradecemos por este momento especial, ao qual podemos aprender da tua santa e gloriosa palavra. Desde já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Eu já quero convidar você para a nossa próxima aula, lição de número 13, que estamos encerrando. Ai, que pena. Estamos já tá encerrando bem a na lição do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito na vida do cristão. Olha que coisa maravilhosa. Imagina um Espírito Santo que produz na sua vida aquilo que ele quer. Meu Deus do céu, ele vai te levar a produzir. O fruto, né? O fruto. O É o fruto. E ele tem qualidades. Eita. Então te convido para a próxima lição. E a gente vai ter 2 visitas. Especial. Ô, Nossa, glória! Deus, vai ser difícil dar pausa na próxima lição. Então, já sabe como fazer. Manda suas perguntas para o e-mail da igreja e nós vamos estar fazendo um quadro especial com perguntas e respostas sobre a EBD. Amém? Que Amém. Deus abençoe a sua vida e nós Deus vamos ficando abençoe. por aqui, né? Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe a Jack que esteve conosco nessa noite. Glória a Deus. Participando, não é verdade, França? Amém. Amém. Vai ter mais. A gente está cantando sobre ele. Deus abençoe.